galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos a mais um AMD Responde, vídeo em que a gente traz as dúvidas de vocês e tenta clarear um pouquinho os pensamentos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Bom, gente, se você gostaria de participar do próximo AMD Responde, aproveita esse momento, já dá uma olhadinha e já abre uma outra aba no seu navegador e acessa as nossas redes sociais, porque é lá que a gente abre aquela caixinha para você mandar as suas perguntas. Vamos começar e vamos direto ao ponto. Primeira pergunta: o processador 1600AF serve para fazer live? É um pouco complicado de eu falar se esse processador ele é bom ou não para fazer live, porque justamente tu não me falou exatamente o que tu vai streamar. Então, para a gente fazer esse cálculo de se tal processador é bom ou não para fazer isso, é justamente a gente definir o que nós iremos streamar. É só um just talking? Por acaso você vai fazer um streaming de LoL e não tem problema ser em 720p? Ah, eu quero fazer streaming de Battlefield. Eu quero fazer de BF5. Então, é mais ou menos quando você decide o que você vai fazer streaming que a gente vai poder te dar uma resposta se este processador é bom ou não para fazer a live. Próxima pergunta: quais são os processadores Quad Channel e quais são compatíveis com memória 3600? Bom, provavelmente esse 3600 que tu colocou aqui, ele é referente à frequência das memórias. Os processadores AMD que têm o suporte ao Quad Channel é justamente os AMD Threadripper. E quando a gente fala de suporte à frequência, nativamente eles têm suporte até 3200 MHz. Mas existe algo que nós, denominamos aí de overclock. Você pode fazer o overclock das memórias até 3600 MHz, mas o overclock ele não é garantido de que ele vai ser um sucesso. Vamos lá, você não perde a garantia do seu produto se você fizer o overclock. O que a gente não garante é que, eu defini que eu quero fazer um overclock até 4000 MHz. A gente não consegue te garantir os 4000 MHz. O que é garantido de fábrica é os 3200 MHz. Então, se você conseguir uma placa-mãe legal, um processador legal e uma memória, um kit bom, e você alcançar o overclock, perfeito, maravilhoso, mas existe a possibilidade de duas pessoas, dois indivíduos, comprarem exatamente os mesmos produtos e um ter um overclock superior ao outro. É o que a gente chama de sorte do silício. Próxima pergunta: amo a AMD, mas tive problema no passado com compatibilidade de software de VMs. Isso foi resolvido? Só pra gente contextualizar, para quem talvez não saiba o que é VMs, VMs são Virtual Machines, então é basicamente aquela função que a gente tem, softwares que a gente tem, que virtualizam sistemas operacionais, dentre algumas outras funções que você pode virtualizar. Então, especificamente aí, aquela galera que quer virtualizar um Mac, quer virtualizar algum Windows, Virtual Machines. Bom, tu não falou qual que é o processador que tu estava testando e qual exatamente era o problema, mas desde a plataforma Ryzen, desde que a AMD lançou os Ryzen, ela passou em 100% de todos os testes de virtualização dos hypervisors. Então, de repente, manda uma DM com um problema mais específico para a gente conseguir te ajudar. Próxima pergunta. Agora a gente vai falar sobre o Ryzen 7 3700X. E o Ryzen 7 3700X? Como é em jogo e produção gráfica como o 3D, VFX e renderização? Bom, quando a gente fala tanto de jogo como de produção gráfica na parte de renderização 3D, esse processador ele vai ser muito eficiente em ambas as atividades. Quando a gente fala de jogos, a gente constata que o Ryzen 7 para o Ryzen 9 talvez a quantidade de frames não seja muito diferente, mas quando a gente fala de produção gráfica você ainda consegue um aumento de eficiência passando por um Ryzen 9. Mas esse Ryzen 7 já vai te entregar um tremendo desempenho em ambas as atividades, tanto em jogo como em produção de 3D. Próxima pergunta. Essa aqui é legal, gente. É verdade que o Fidelity FX Super Resolution não vai chegar para as placas da linha 5000? Bom, primeiramente, o Fidelity FX Super Resolution é uma tecnologia que ainda não foi lançada oficialmente, mas o objetivo dela é justamente você poder aumentar a quantidade de frames nos seus jogos, principalmente, sem que você tenha que diminuir a qualidade gráfica. Basicamente,
os softwares que tiverem suporte a essa tecnologia vão entregar mais frames, mantendo aí aquela qualidade maravilhosa que a gente quer sempre nos nossos jogos, porque afinal a gente comprou um monitor IPS e quer enxergar todos os nossos detalhes, né? Então esse é o objetivo. Mas, como eu falei, essa tecnologia ainda não foi lançada, então a gente não tem muitas informações que a gente possa passar para vocês ainda. Mas lembrando que nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube, a gente vai trazer essas informações para vocês com todos os detalhes. Então se inscreve aqui no canal e segue a gente em todas as redes sociais, que assim que lançar, você vai ter a resposta dessa pergunta. Próxima pergunta! Ryzen 5 5600 e Ryzen 7 5700X vão ser lançados? Atualmente eles não foram lançados ainda, o que a gente tem é o 5800 e o 5900 sem o X no final, que eles são exclusivos para OEM, então um consumidor final não consegue comprar eles num pacote separado, eles vêm já em máquinas pré-montadas ou componentes comprados em algum grupo. E na série 5000, então, a gente tem o 5600X, o 5800X, o 5900X e o 5950X, que são justamente os que você pode comprar, né, na caixinha, tudo certinho para consumidor final. Vamos agora para mais uma pergunta. Por que uma workstation necessita de processadores tão robustos? Então vamos lá, quando a gente fala de workstations, a gente não está falando simplesmente uma estação de trabalho, que é uma estação de trabalho de uma pessoa que trabalha. A gente está falando de algo um pouquinho diferente. Não é simplesmente você acessar o Excel, o PowerPoint, o Word, fazer uma reunião com a sua empresa. É um pouco mais. A gente está falando de um estúdio de produção, uma galera que faz criação, animação, muitos efeitos, correções de cores. Então, por isso que a gente fala de computadores mais robustos, porque a tarefa em si é muito mais pesada. Um estúdio de cinema, por exemplo, ele inclusive vai ter várias dessas máquinas que a gente chama de workstations, e cada profissional vai estar trabalhando numa coisa diferente no filme. Então, por exemplo, vai ter o rapaz que vai fazer a correção de cor, vai ter a outra pessoa lá que vai fazer o corte da cena, aí tem o diretor que vai verificar o que tem que arrumar. Ah, eu não gostei disso aqui, eu preciso que corte assim, assim, assado. E aí tem mais o pessoal que vai fazer após, né, após a edição, e vai adicionar todos os efeitos. Então, um computador de um notebook, ele não é preparado para esse tipo de carga de trabalho. Quando a gente compara uma workstation com um computador gamer, não é simplesmente rodar BF, não é simplesmente rodar LOL, é fazer diversos cálculos, é criar elementos, é cálculo de luz. Quando a gente fala do Ray Tracing, por exemplo, o Ray Tracing no cinema ele já chegou há bastante tempo. Então, o que nós temos hoje, né, na área gamer é o Ray Tracing em tempo real. Mas o Ray Tracing no cinema, esse cálculo para deixar todas as animações mais realistas, ele já está há bastante tempo e é justamente algo que requer muitos dias de renderização. Então, a máquina precisa ser muito mais robusta porque a tarefa é muito mais pesada do que simplesmente rodar um jogo. Quando é que vocês vão fazer um wallpaper bonitão para eu colocar na minha máquina? Produção, por favor, adicione na descrição desse vídeo algum wallpaper bonitão para ele colocar na máquina dele. E agora vamos para a nossa última pergunta. Qual placa de vídeo fica legal para combinar com o Ryzen 3 2200G? Bom, primeira coisa é que os Ryzen que finalizam com G são os Ryzen APU, ou seja, ele já tem uma placa de vídeo integrada junto, né, com o seu processador. Então, efetivamente, você não precisa de uma placa de vídeo para rodar, né, para conseguir utilizar o seu computador, como os Ryzen CPU que não tem o G no final, beleza? Idealmente, a AMD já cria as APUs pensando em um processador e uma GPU que sejam equilibrados para justamente não dar nenhum tipo de gargalo na sua utilização do dia a dia. Mas se você acha que a sua GPU está muito fraca, você pode tanto pegar a 550 como também a 5500. Depende, claro, do seu orçamento e o que você precisa. Caso você pense assim, vou comprar agora uma placa de vídeo melhor e depois eu for fazer um upgrade também no meu processador, você já vai ter a placa de vídeo dedicada e aí você pode optar por um processador Ryzen sem o G no final para que você tenha um melhor desempenho e também fica um preço um pouco mais acessível.
Então, galera, o vídeo de hoje vai terminando por aqui, mas se você gostaria de participar do próximo AMD Responde, aproveita e se inscreve aqui no canal e segue a gente em todas as redes sociais para você poder ter a chance de aparecer aqui e tirar todas as suas dúvidas. Claro que a AMD está sempre disponível para te ajudar, então se você tiver alguma dúvida mais urgente, pode também mandar pra gente lá nas DMs e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!